E nós vamos iniciar o capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. É um texto escrito para aqueles que estão longe do seu lugar de origem. Você sabe muito bem, temos o nome de repatriados. E Pedro vai tratar não somente das coisas que os outros precisam fazer com eles, ou até mesmo daquilo que Deus irá fazer. Sim, Deus vai tratar isso, Pedro vai tratar isso, mas também daquilo que eles precisam se desenvolver, daquilo que eles precisam viver. O Evangelho é sempre assim, saiba disso. É uma caminhada em que eu tenho as promessas de Deus, eu tenho a herança viva, como Pedro diz, promessa grandiosa, mas eu tenho a responsabilidade também. É interessante que na salvação o Senhor age, você se entrega, é claro, a sua ação na salvação é se entregar, é pela fé, mas na santificação o Senhor nos convoca a nós trabalharmos e crescermos, para que você se desenvolva, para que você seja transformado, para que haja uma mudança na sua vida. E agora, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai continuar essa ideia, porque ele já falou que nós somos sementes incorruptíveis, que nós devemos ter um procedimento santo, ser santo como o Senhor é, um chamado, e agora ele vai continuar falando diretamente sobre crescimento. Antes mesmo da gente ler esse trecho, ele vai entrar agora em vários tipos de comparações, inclusive na classe dos jovens, na escola bíblica, nós estamos estudando todas essas comparações que vão do 2 ao 17, povo de Deus, a igreja aqui é uma nação santa e tem tantas outras coisas colocadas aqui, edifício espiritual, e hoje nós vamos ver que nós somos bebezinhos, de certa forma, né? Somos nenezinhos para desejar o crescimento, e é esse o tema hoje, o desejo de todo cristão. O desejo de todo cristão, sabe qual que é? É crescer. O desejo de todo cristão é crescer. Por quê? Porque foi implantado em nós uma necessidade de ser da estatura do varão perfeito. Uma necessidade em nós de chegarmos a ser tal como a imagem do Filho de Deus. Não seremos nunca igual, né? Mas o desejo de chegar lá, até que Cristo seja formado em vós, essa é uma promessa. Ser imitadores de Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Todo cristão deseja crescer. Todo cristão deseja crescer. Essa é uma boa prova para o seu coração. Uma boa prova. Se você está querendo um diagnóstico. Será que eu parei? Será que eu estou satisfeito? Ah não, minha vida está boa, minha vida cristã está boa. Eu faço as minhas coisas aí, já estou suficiente. Não. Se você tem o Espírito de Deus no seu coração, existe um incômodo santo em você. Ele não é algo que te destrói, não é algo que te leva para fora da presença de Deus, não é esse tipo de incômodo, mas é um incômodo santo. Aquele negócio que você sabe que você precisa buscar mais. Eu espero que você tenha isso. Que você sabe que você precisa se santificar mais. Que você precisa arder mais pelo Senhor. Não é algo doentio, mas é algo incômodo. É algo necessário, porque o Espírito faz isso. Tá? E até quando que eu vou ter isso? Bom, você já é igual a Jesus? Então até lá. Tá? Ou seja, sempre, né? Vamos ler o texto? Diz assim, 1 Pedro 2, acompanha comigo. Nós só vamos ler 3 versos, do 1 ao 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, e hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Irmãos, olha que bênção, que coisa maravilhosa. O texto está fazendo um contraste. Ele faz um contraste e uma provocação. Verso 1 é aquilo que tem que ser retirado de nós. Verso 2 é o jeito que aquilo vai ser retirado de nós. E aí nós vamos relembrar depois. E o verso 3 é essa provocação. Ué, mas será que você já não provou que Deus é bom? Para você desejar que seja retirado de você? E por aí vai. Portanto, eu tiro aqui pelo menos algumas lições, pelo menos 6 grandes lições desses 3 versos. E quero compartilhar rapidamente contigo. A primeira delas parece muito óbvia. Aliás, essa é a ideia mesmo. É que a demonstração de salvação é o crescimento. A demonstração da salvação é o crescimento.
Nós não temos por costume, por regra, por doutrina, por dogma, nada do tipo, ficar pensando se você é salvo ou não. Não temos. Inclusive nós não podemos, eu creio que é aí que se aplica o não julgueis. Lembra do Mateus 7, não julgueis? Não é para a pessoa viver em pecado e ninguém poder exortá-la, não é isso, tá? Mas me parece muito bem que o não julgueis ali é não dizer se a pessoa foi para o céu ou para o inferno. Não achar, fulano não era salvo não, ou é salvo. Porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Me parece que é aí que se aplica o não julgar. Porém, Jesus coloca para nós pontos de diagnóstico. Pontos para que nós provemos o nosso coração. E um ponto muito importante é o desejo do crescimento. O desejo do crescimento. Você vai se despojar de toda malícia e você vai desejar ardentemente, em outros textos, afetuosamente, em outras traduções, o leite racional, ou seja, que gera crescimento em você. Você é salvo? Sabe como que você responde se você é salvo? Você está desejando crescer? Está desejando Jesus? Muitas vezes o salvo, irmãos, está mais incomodado que o não salvo. O convertido é mais incomodado do que o convencido. Sabe o que é o convencido? Aquele que começou a ir na igreja, foi indo e ficou lá, né? Tá bom. Agora o convertido é aquele que teve o seu coração transformado. O convertido é mais incomodado. Por quê? Porque ele está se perguntando: Senhor, tá bom? Senhor, eu estou bem? Está suficiente, Senhor, na tua presença? O que eu posso fazer, Senhor, para buscar mais o Senhor? Ele está sendo incomodado, e glória a Deus por isso. Porque Jesus está te incomodando para você ser igual a Ele, você ser mais parecido com Ele. Agora, se você está bem, está convencido, olha, talvez esse seja uma demonstração de condenação para você. Se você vive em pecado, e aquele pecado não te incomoda, e você não deseja retirá-lo da sua vida, e está tudo bem para você viver assim, e ai de quem fala do seu pecado, porque quem fala está errado. Então talvez você deva se colocar diante do Senhor. Quem sabe hoje é um alerta para você, porque pecado tem que incomodar, viu? Pecado tem que incomodar. A palavra de esperança é o seguinte: o texto começa dizendo: despojai-vos, ou despojando. Sabe o que é isso? É retirar uma veste, retirar uma roupa. Despojar-se é isso, é retirar aquilo que não faz parte do seu corpo. Ele não está falando corte fora o seu braço, corte fora a sua perna, não é isso, porque não faz mais parte de você. Olha que coisa maravilhosa. Despojar-se do quê? Tem aqui a lista: maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Tudo isso não é mais parte integrante do seu ser. Porque antes, irmãos, nós vivíamos na maldade, nós vivíamos no engano. Tito no capítulo 3 fala: vocês eram insensatos, desobedientes, desarraigados. Paulo em Efésios 2, talvez seja uma boa explicação da condenação. Vocês viviam mortos em pecados, eram filhos da ira. Aquele que não tem a Cristo Jesus, isso é parte dele. Nós costumamos dizer que é a condição de quem não é salvo, mas agora não é mais a sua condição. Agora talvez o engano, a malícia, a maledicência é uma roupa que você veste. Ou seja, é terrível. Você pode vestir uma roupa rasgada, fedida, uma coisa imunda, pode ser sim, mas pelo menos ela não é parte constituinte de você. Pelo menos ela pode ser retirada, e você pode tomar um banho, pode colocar vestes novas. Saiba disso. Portanto, essa é a primeira e mais importante condição. A demonstração da salvação é desejar crescer. A demonstração da salvação é desejar despojar-se de tudo isso e desejar o leite racional. Agora, a segunda coisa, a segunda lição, novamente, rapidamente, passando por elas, quando se fala aqui de leite, ele fala sobre crianças recém-nascidas. Como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite racional. Quero dizer para você, e se você é novo convertido, ou se você está começando no Evangelho, essa é uma palavra tão carinhosa, tão acolhedora, porque há espaço para novo convertido na igreja, há espaço para recém-nascido.
Talvez você chegou no Evangelho há pouco tempo e você não sabe direito onde está o Antigo, onde está o Novo Testamento. Se alguém fala, olha, abre lá em tal lugar, você não sabe abrir em tal lugar. Olha, qual que é o versículo que você sabe? Olha, eu sei um ou outro. Quem sabe você está começando, engatinhando no Evangelho, mas tem espaço para você. O apóstolo Pedro não está condenando os recém-nascidos. O apóstolo Pedro está acolhendo eles, porque a igreja é um local onde as pessoas devem ser levadas ao desenvolvimento. A igreja não é um local onde as pessoas são rebaixadas, onde há uma hierarquia e eu como pastor, ou enfim, qualquer irmão, qualquer líder, vai olhar para você e dizer, você não sabe nada. Não, não, se você está começando, vamos lá, vamos aprender, é possível. Você pode crescer, você pode aprender mais, mas o chamado para você que está começando, e é claro que para todos nós continue desejando, tem espaço para você na igreja. Como eu falei, a gente estava ali no retiro de jovens e adolescentes, e teve um negócio lá, muito antigo, talvez alguém aqui que já passou pela juventude faz tempo, se lembra disso. Eles reavivaram o correio elegante. Sabe o que é correio elegante? Se você sabe muito bem, talvez você já tenha mandado, tenha recebido. Correio elegante é que no final dos cultos tinha lá uma mensagem que cada um enviava. Tá? Cada um é um envio secreto, viu? E tinha lá uma mensagem de amor. Já não era mais no culto, tá? Não se preocupe, era um envio de amor. E tinha tantas declarações de amor secretas, anônimas, né? E algumas lá, claro que não eram secretas, porque eram do namorado para namorada, do marido para a esposa, tinham vários jovens casados ali. E um deles eu brinquei, até um rapaz líder ali na primeira igreja, que a esposa dele mandou assim, você é o meu bebê. E outras coisas mais que eu não lembro. Eu olhei para a cara daquele homem barbudo, eu falei, isso aqui é um bebê, gente? Meu Senhor amado, que bebê que nada. Por quê, gente? Agora, é verdade que há espaço para bebês, para recém-nascidos na igreja. Você pode ser barbudo, você pode ser velho, mas você pode sim nascer de novo e começar a caminhar. Há espaço para você. Quem sabe a igreja vai te tratar igual ela tratou o marido dela, né? Ô bebê, você está novo, tudo bem, não tem problema. A questão é que nós não podemos reproduzir sempre, constantemente e a vida toda aquilo que é da nossa condição de recém-nascido. Existe espaço para você recém-nascido, mas todo recém-nascido cresce, todo recém-nascido vai amadurecendo. E como eu sei que eu estou deixando de ser recém-nascido? Qual que é a métrica de meses ou anos para ser novo convertido? É interessante isso, né? Isso é uma coisa também cultural, local. Em igrejas que as pessoas se convertem, muitas pessoas, um recém-convertido é porque ele está ali há um ano só, ou 6 meses. Uma igreja onde se converte menos pessoas, às vezes a pessoa está lá 3, 4 anos, alguém diz, não, ele está chegando ainda na igreja. Mas a questão aqui é que não é uma métrica, não é se você está 6 meses, então você é recém-nascido espiritual. Depois dos 6 meses você já é, sei lá, criança. Não, a questão me parece que nós podemos ler no contexto o verso 1 para perceber o quanto nós estamos crescendo, o quanto esse leite racional ou espiritual está nos fazendo deixar de ser recém-nascido. Você está se despojando de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicência? Você está fazendo isso? Então você está deixando de ser recém-nascido. É normal aquele que se converteu começar a ser diferente da sua família. Por quê? Porque ele vai na reunião familiar e lá as pessoas estão falando um monte de coisa que não presta e ele começa a ser diferente porque ele está se despojando de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência. É normal ele começar a ser diferente no seu emprego. Por quê? Porque ele está se despojando daquilo que já não faz mais parte dele. Pode até ser uma roupa, porque ele ficou anos aprendendo a ser assim, mas logo ele vai retirar aquela roupa, logo não vai fazer mais parte dele, não vai caber mais nele. Então, veja só que interessante aqui. A questão, eu falei da métrica, né? Dos meses, dos anos. Pode ser que você tenha poucos meses ou alguns anos de convertido e já não seja mais recém-nascido. E pode ser que você tenha muitos anos e ainda seja um recém-nascido. Por quê? Porque a prova é o crescimento. A prova é o crescimento.
O tempo espiritual é diferente do tempo natural. Um recém-nascido é 40 dias, depois já não é mais recém-nascido. Já estou esquecendo agora, né? Já faz mais de 2 anos com o Isaac, eu sabia tudo certinho. Até os 6 meses é bebê, não, até os 2 anos, né? Depois dos 2 anos é criança, e por aí vai, tá? Eu já me esqueci. Não tem isso na fé cristã. 40 dias de convertido, não. Mas é o quanto você está crescendo, quanto você está crescendo. E isso é muito importante, irmãos. Há espaço para o recém-nascido, mas há espaço para o quê? Para ele se desenvolver. Tem um testemunho de um pastor que eu achei incrível. O pastor pregava o evangelho na igreja, pregava para os irmãos, e os irmãos não queriam mudança, Esse pastor foi meio louco, eu não sei se ele é mexicano, eu sei que ele é hispânico. E aí ele pregou o evangelho para algumas pessoas, pregou, e as pessoas se converteram. Ele falou assim, vocês começam a vir aqui na minha casa. Esse pastor já estava há muitos anos na igreja dele. Começa a vir aqui na minha casa. Ele não levou as pessoas para a igreja. Olha que loucura que ele fez, né? Sempre tem alguém que faz uma loucura dessa, né? Não levou primeiramente para a igreja. Ele ficou alguns meses discipulando aquelas pessoas ali e levou elas para a igreja depois. E quando eles chegaram na igreja, as pessoas falaram, nossa, essas pessoas aqui, quanto tempo que eles têm de convertido? Que eles estavam mais desenvolvidos que muitos. Por quê? Por causa do ambiente. Porque naqueles ali o pastor foi intenso com eles e eles cresceram. Bom, a ideia não é tirar ninguém da igreja, fica tranquilo, não é essa a ideia. Mas a verdade é que há espaço para o recém-nascido, mas o recém-nascido tem que estar olhando para Jesus, tem que estar sendo desafiado, incomodado por Jesus. E se você tem uma métrica diferente da de Jesus, talvez até mesmo se o pastor está emperrando o seu crescimento, olha para Jesus. A ideia é que eu te ajude, tá? Não te atrapalhe. Mas é porque você tem que ter um padrão elevado para que você deseje ardentemente o crescimento. Essa é a segunda verdade. Existe espaço para recém-nascido, mas pode ir crescendo para que você logo abençoe o novo recém-nascido que virá, aqueles que se converterá talvez até mesmo da sua pregação. A terceira coisa tão importante é uma comparação que eu faço, que o leite espiritual é melhor do que toda malícia deste mundo. E parece óbvio, mas não é. Porque a malícia deste mundo tem o seu valor, entre aspas, tem a sua qualidade. As coisas erradas deste mundo, elas só estão aí ainda porque aparentemente elas são boas. Se todo mundo que pecasse recebesse a condenação do pecado na hora, ninguém mais pecaria. Até porque não existiria mais, né? A condenação do pecado é morte, mas enfim. Se todo mundo visse para onde está indo, as pessoas não iriam para lá. Portanto, a malícia do mundo, a maldade, o engano, aparentemente é bom, ou pelo menos até um certo momento é bom. É bom, e você vai aprender isso muito rápido, gente. A gente aprende isso muito rápido. É bom, ou pelo menos é agradável à nossa carne, fingir espiritualidade. É fácil começar a me auto-enganar, porque o engano aqui, o dolo, o engano, pode ser para mim mesmo. Fingir crescimento. Você facilmente, eu falei para o recém-convertido, falo novamente, mas agora para todos, facilmente você decora um linguajar espiritual, seja qual for, você aprende a falar um linguajar que pareça mais espiritual, pareça mais abençoado, ou seja lá o termo que for. Mas não se engane, o leite espiritual, por que leite? Porque é aquele alimento inicial, é um pouquinho, já é melhor do que o melhor deste mundo. Se você está recebendo apenas o começo, como um recém-nascido, isso é melhor do que tudo que você já recebeu no mundo. Ainda que a maldade, a malícia, o engano seja muito bom, seja muito maravilhoso, mas não vale. E o que é esse leite espiritual? Se você leu na sua Bíblia, talvez você comparou, e pode ser que na sua Bíblia tenha uma outra tradução, que normalmente, pelo menos nas versões mais antigas, está leite racional. Desejem o leite racional, e aqui está leite espiritual. Por leite, nós concordamos que é um alimento inicial. Então você está começando, você está aprendendo as verdades do Evangelho, esse é o alimento inicial. Mas por que ele é espiritual ou racional? Bom, aqui nós vamos fazer um parênteses, tá? Meio grande até,
que é o seguinte, talvez você se lembre disso, mas todas as vezes que nas Bíblias existem palavras tão diferentes, porque convenhamos, espiritual e racional são coisas tão diferentes, né? Toda vez que existe uma tradução muito diferente da outra, tem um motivo. Não é porque uma Bíblia está errada e as pessoas foram maldosas e quiseram enganar, não tem nada disso. É porque lá no original o termo é tão difícil de traduzir que alguém ou um grupo, né, normalmente são grupos de tradutores, pensaram assim, não, parece que é mais nesse sentido. E outros dizem, não, parece que é mais naquele outro sentido. Se você conhece uma outra língua, fala uma outra língua, talvez isso faça sentido para você. Porque tem palavras em outras línguas que não são fáceis de traduzir. Uma palavra tem que ser usado vários termos para traduzir para o português ou vice-versa. Mas qual que é o termo original ali? O termo original do racional ou espiritual é lógico. Ficou pior ainda. O leite lógico. Que isso quer dizer? Bom, a ideia ali, e agora talvez vai ficar fácil, é que lógico ali não tem a ver com matemática, tá? Não tem a ver com álgebra, sei lá, o que você aprendeu na escola. Não é isso, tá? Não é lógico de metódico também não. É ligado ao logos. O que é o logos? Lembra lá de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus. Aquela palavra original ali é logos. No princípio era o logos. Logos, gente, para os gregos, e a Bíblia vai usar esse termo, ou essa ideia, é algo que organizava a vida. Então o leite lógico, que parece mais estranho ainda, é a ideia de que ao crescer, ao aprender desse alimento, ainda que inicial, ele vai te ligando ao logos, ele vai organizando a sua vida. E é isso que talvez se pensou ao traduzir racional, entendeu? Você vai organizando a vida. Ou espiritual, que você vai se tornando mais espiritual. Essa é a ideia. É por isso que o leite espiritual, o leite do Evangelho, é melhor do que a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a buscar Jesus, quando você começa a orar, aquele leite, aquela coisinha que parece tão ralinha, já serve para começar a organizar a sua vida. Já serve para te ligar ao logos, em cada dimensão, em cada situação do seu ser. É assim, você começa a buscar Jesus e a sua vida pessoal começa a se organizar. Como que ela se organiza? Muitas vezes no incômodo, né? Aquele incômodo que eu falei, Jesus começar a falar, isso aqui tem que mudar, aquilo tem que mudar. Você começa a buscar Jesus e beber do leite tão ainda inicial, mas já um leite lógico, né? Ele vai organizando a sua vida relacional, seus relacionamentos, vai organizando a sua vida financeira. Porque ele vai mudando o modo como a gente emprega e gasta o dinheiro e vê o dinheiro como uma recompensa, enfim. Você vai alimentando-se desse leite que ainda parece inicial, mas já vai sendo organizado várias áreas do seu ser, várias áreas da sua vida. Essa é a grande questão aqui. O leite espiritual, racional, seja lá como a gente diz, é melhor do que a malícia deste mundo. Na malícia, no engano, na maledicência, na inveja, só há desordem, só há desorganização. Já no início do Evangelho, há uma organização. Talvez você já fez isso, você já pegou aquele bolo de barbante que alguém jogou no armário, ou é pior ainda, aquele bolo de pisca-pisca, você tem o pisca-pisca do Natal, chega o final do Natal não, né? Você deixa lá no Ano Novo para aproveitar um pouco mais, aí lá no dia 10 de janeiro, já começa a te dar vergonha, porque os vizinhos tiraram, você fala, não, tem que tirar o pisca-pisca daqui. Não sei se é assim também, você tira o pisca-pisca, e a pessoa que faz isso, sempre é alguém assim, não muito comprometido com o ano que virá, porque ele pega, embola tudo e joga lá, né? Aí como que faz? Você tem que desembolar o pisca-pisca, um a um. Sempre uma ou outra lâmpada não resiste, né? Um ou outro pisca-pisca. Mas a vida espiritual, a vida total, ela parece assim, quando você chega para Jesus, ela está toda embolada, está toda desorganizada. Por quê, gente? Porque é resultado da maldade, da malícia, do engano, da maledicência, da inveja, enfim. Então, você começa a se alimentar do mais básico. Você começa a ler a Bíblia. E esse leite racional, espiritual, começa a desembolar. Cada ponta.
É tão difícil desembolar um pisca-pisca. Tem alguns que não resistem, a gente joga fora. Mas no seu caso não vai ser isso. Essa organização vai acontecendo. A quarta coisa que eu vejo aqui é que esse leite espiritual, ou esse desejo de se alimentar, porque está sendo dito sempre, desejo de se alimentar, é necessário para a fé. É necessário para a fé. Alimentar-se é imprescindível, é necessário. Todo aquele que não se alimenta tem algum problema. É óbvio, nós sabemos disso. Portanto, desejar o alimento espiritual, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, este alimento. É isso que é necessário para a sua fé. Se eu posso dizer essa mesma coisa de um outro modo, é o seguinte: a sua fé vai morrer, ou pelo menos a sua fé vai sofrer, se você não desejar o alimento espiritual. Irmãos, é verdade que a vida é difícil, a vida é dura, existem grandes dificuldades, mas eu penso que boa parte das minhas angústias e das minhas falta de fé, vamos dizer assim, é porque eu não estava me alimentando direito. Pense só, a vida é difícil, vamos pensar fisicamente, é difícil. Nós temos que andar muito às vezes está muito calor, às vezes está muito frio. Mas imagine se você passar por um calor que bate 40 graus se alimentando mal. Não vai ser mais difícil ainda? É uma verdade. Agora, essa é a questão. Nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por angústias, mas se você estiver se alimentando mal, se você não desejar o leite espiritual, será mais difícil ainda. Então eu aplico para mim e aplico para você também. Existem dúvidas e situações que eu aumento. Por quê? Porque eu estou longe do leite racional. Porque eu estou longe do alimento que alimentaria a minha fé. Se eu estivesse numa vida de oração, se eu estivesse memorizando as Escrituras, talvez eu enxergaria aquela batalha um pouco menor. Olha que coisa interessante. É por isso que nós devemos desejar ardentemente, com todo o nosso ser, porque será bom para nós, porque bem alimentado, você vai encarar de uma maneira melhor as coisas que você passou ou que você vai passar. Eu não estou querendo diminuir, existem situações tão difíceis, tão terríveis, algumas coisas nós olhamos e pensamos: Senhor, não seria bom ninguém passar. E às vezes nós passamos, ou alguém que nós amamos passa, não é verdade? Então não é diminuindo a luta não, mas é aumentando a nossa imunidade, aumentando a nossa capacidade. Se você bebe o leite racional como um recém-nascido, você está capacitado para encarar de uma maneira melhor. É incrível como o apóstolo Pedro está fazendo uma conexão com, gente, olha isso, com a amamentação. Pedro está fazendo uma conexão com a amamentação. E agora, com Isaac, a gente começa a ver e ler mais coisas e assistir coisas e tal. E uma dessas notícias científicas aí que a gente leu, a gente descobriu em algum lugar, é que fizeram um teste no leite materno de algumas maneiras, e o corpo da mãe, da mulher que está amamentando, produz mais nutrientes adequados à necessidade da criança. Olha que coisa incrível. Então foi descoberto que quando a criança está com algum tipo de doença, por exemplo, ou algum tipo de deficiência, o leite da mãe ele é mais nutrido de alguma maneira para encarar aquela doença, aquela outra coisa. É aquilo que a criança está precisando. Agora, Pedro está dizendo, olha, como recém-nascidos, enxergue isso como um leite, que talvez vai ser o nutriente necessário para você. Quando você começa a buscar a Deus, Deus tem nutrientes que são adequados para a sua dieta cristã, para o seu crescimento. Portanto, novamente, alimente a sua fé. Se você se alimentar, ainda que seja do leite espiritual, ainda que seja do que parece ser pouco, isso será suficientemente necessário para você ficar firme, para você ficar nutrido. Pode ser então que a minha fé esteja desnutrida, pode ser então que eu esteja passando por situações, por causa da maneira que eu estou lidando com a minha vida espiritual. Pode ser que a forma que eu estou encarando as coisas, enxergando, a perspectiva que eu estou tendo, é porque eu tirei os olhos de Jesus, eu parei de buscar Ele, e aí eu não estou mais nutrido. Existe nutriente suficiente na palavra de Deus.
Existe graça suficiente na presença de Jesus. Existe capacidade, existe força adequada para você passar pelo que você está passando em Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Eu sei que essa é uma palavra que parece ser tão grande, às vezes dá medo de dar uma esperança assim, mas essa é uma esperança verdadeira. Existe nutriente suficiente em Cristo para você aguentar aquilo que você está passando. Existe nutriente suficiente em Cristo para que você se despoje de toda malícia, de toda maldade, de toda inveja, de todo engano, toda hipocrisia e todas essas outras coisas que estão aqui colocadas. E dizendo de uma outra forma, é muito verdade também, se você não se alimentar, eu disse que nós temos que desejar o alimento espiritual para que a nossa fé cresça. Então, se você não se alimentar, você cairá no erro, você cairá no pecado. Essa é uma verdade certa. Se você parar de comer a palavra de Deus, você irá cair. Um pastor certa vez estava dizendo sobre a necessidade de ler a palavra, de confessar seus pecados, e ele empregou uma frase que eu achei muito interessante: se nós confessarmos nossos pecados, nós evitamos as nossas quedas. Eu achei incrível isso. E eu poderia adequar essa frase para este texto: se nós formos a palavra de Deus, deixarmos ela diagnosticar nosso coração, nós não cairemos no erro. Por quê? Porque a gente vai estar sendo alimentado e a gente vai perceber que o erro está errado, que o engano está me enganando, que a malícia é ruim, é pior que o leite espiritual, e que todas as outras coisas são ruins porque estão me levando para longe de Jesus. Agora, se eu não me alimentar, eu preciso te avisar disso. Como alguém que abre a palavra do Senhor está explicando, se você não se alimentar, se você não passar tempo na presença de Jesus, você cairá no erro. Um grande evangelista chamado D.L. Moody, ele escreveu na capa da Bíblia dele, já citei essa frase que eu amo, acho maravilhosa. Na capa da Bíblia ele escreveu: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. A verdade é essa, irmãos. Não importa o quanto que eu decorei de um linguajar espiritual, não importa o quão cristão eu aparente para você, e sei lá quais modos de pastor eu tenha para você, e quem sabe você olha para mim e fala: nossa, que espiritualidade, uau. Bom, se eu não estou me alimentando da palavra do Senhor, eu vou cair. Talvez eu vou cair num pecado diferente do seu, porque as tentações são variadas, as situações são adversas, existem muitas formas da gente se afastar da presença de Jesus, mas eu não permanecerei em pé, porque não sou eu que me mantenho em pé. Imagine se alguém chegar uma hora e falar assim: eu sou autossuficiente, não preciso mais comer, não preciso mais de água. Que é isso? Que água, que nada? Leite, não? Bom, certamente essa pessoa vai cair em algum momento, né? Agora imagine um cristão que fala assim: agora eu já sei tudo, eu já sei o suficiente, eu não preciso mais ser exortado, não preciso mais ser transformado, não preciso mais ser mudado. Bom, essa pessoa está arrumando para a sua queda. E se é o seu caso hoje, volte a comer a palavra de Deus. Como manterá puro o jovem o seu caminho? Como? Pergunta o salmista no Salmo 119. Escondendo a palavra do Senhor no seu coração. Escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Esta é a questão. Então, vai lá, se alimente. Vai lá, seja transformado pela palavra do Senhor. Não tenha medo do que Deus vai falar para você. E aqui também um novo parênteses, mas é uma verdade, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós não nos alimentamos do leite espiritual? Ou racional, ou lógico, né? Esse leite, esse alimento, sabe por que não? Porque nós temos medo do que Jesus vai falar para nós. Esta é a verdade. Nós temos medo do que está escondido. E até mesmo das conquistas que nós tivemos. Uma certa vez eu estava evangelizando um homem muito conhecedor. Estava evangelizando ele. E ele disse assim: eu parei de ler a Bíblia. Eu não leio mais a Bíblia já faz alguns anos. E ele conhecia várias coisas da Bíblia, vários conceitos bíblicos. Porque ele leu um texto, agora eu não me lembro a citação certinha, mas ele leu um texto na Bíblia que dizia assim: quem conhece esta palavra e não a vive, não cumpre, vai ter um castigo, vai ser castigado, tem um castigo maior. Existem alguns versos da Bíblia que falam isso, né? Você certamente sabe melhor do que eu, mas é algo assim. Ele leu e ele se assustou. Falou: peraí, então eu vou parar de ler. Olha onde que ele chegou, né? Podia ter continuado. Não, eu vou parar de ler, porque se eu conhecer mais,
eu vou ser mais condenado? Não, então é melhor não saber, né? Ele, na verdade, ele estava se enganando, porque ele já sabia o suficiente para se converter. Do que eu conversei com ele, já sabia, para estar diante do justo juiz e não ter desculpa. Aliás, ninguém terá. Mas, gente, não é isso muitas vezes que acontece conosco? Se eu começar a buscar Jesus, Ele vai mexer onde eu não quero que Ele mexa. Ele vai mudar onde eu não quero que seja mudado. Ele vai arrancar o que eu não quero que seja arrancado. Mas deseje, aqui olha a palavra de Pedro, deseje ardentemente esse leite racional. Deseje isso, porque isso fará você encarar esse medo e dizer: Senhor, pode transformar, pode mudar, pode arrancar, pode fazer de novo. Porque o começo, o ser recém-nascido na tua presença é melhor do que ser grande lá no mundo. É melhor. Bom, por final, esse texto todo, esses 3 versos, lembra que a ideia é sobre o desejo de todo cristão. Ele reflete aqui uma batalha sobre os seus afetos, uma batalha sobre os seus desejos. Se você reparar, o verso 3, aquela provocação final é: se vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Em outras traduções, se já provaram, se já tiveram essa experiência, se vocês já provaram que o Senhor é bom, então vocês vão desejar. Percebe? A prova aqui tem a ver com experimentar, com viver, tem a ver com um certo desejo. E que desejo? Aquele que está no verso 2. Em contraste com o quê? Com os desejos do verso 1. Porque malícia, engano, maldade e inveja é tudo desejo que arde muitas vezes no nosso interior. Percebe qual que é a batalha aqui? A batalha é sobre o que você ama. Um certo teólogo, certa vez, estava pensando assim: qual que é a primeira coisa que muda em alguém que se converte? Tá certo que talvez ele tinha muito tempo para pensar, mas ele estava sendo honesto. Quando alguém se converte, qual que é a coisa central que muda para todo o restante ser mudado? Bom, talvez você vai dizer: não, muda a mente dele. Não, peraí, mas será que não tem alguma coisa mais profunda que muda? Tá, muda o comportamento dele. Sim, muda o comportamento. Eu estou falando aqui várias vezes, né, que a gente se despoja dessas coisas, mas tem algo talvez mais profundo. E ele chegou à conclusão, que me parece ser muito bíblica, de que a primeira coisa que muda quando você se converte é aquele que você ama. Ou, nas palavras dele, muda o alvo dos seus afetos. Muda o seu desejo, irmão. Porque crente deseja ser parecido com Jesus. Crente deseja ardentemente o leite racional. Por quê? Porque ele provou que Deus é bom. Eu quero mais desse Deus, porque é bom. Porque nada mais me satisfaz. Nós cantamos a canção aqui, que é uma canção eu aprendi recentemente, achei maravilhosa. Que Jesus, citando Jesus, como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Sabe o que Maria provou? Maria provou de Jesus. E aí ela percebeu: é isso que eu quero ficar aos pés dele. Maria sabia que estava deixando Marta de lado, que ela tinha afazeres da casa. Certamente Maria não era boba, mas Jesus estava lá, gente. Então deixa a casa, deixa tudo, deixa a louça para lavar depois, porque Jesus estava lá. O que muda? Muda aquele que eu amo, porque eu provei que Deus é bom. E alguém vai olhar para você e vai dizer: mas você vai jogar tudo isso fora? Rapaz, vou jogar com prazer, porque isso é lixo comparado ao que eu vivi e vejo em Cristo Jesus. Mas aquele pecado, aquela malícia, aquela maledicência, aquela inveja toda que você tinha, aquele erro, aquele engano, rapaz, joguei tudo fora, me despojei, porque agora eu provei da bondade de Deus. Eu não consigo mais gostar de mais nada. Já viu aquela coisa que você come e é tão bom, que depois você vai comer outra coisa, você fala: nossa, eu gostava disso antes, parece que eu não gosto mais. Já aconteceu isso com você? Você prova uma coisa requintada assim, nem é bom. Nós que é pobre, nem é bom, viu? Não te aconselho. Eu, às vezes, lá em casa, às vezes a gente compra um café mais requintado, um pouquinho mais caro. Mas que sofrimento para voltar para o café normal, Senhor amado. Por quê? Porque a gente fica lá, aquele café dura uns 10 dias, no máximo, na melhor das hipóteses. Porque a gente compra daquele saquinho menor, né? Porque é muito caro. Aí depois dos 10 dias você volta para o café humilde. O café que não é prêmio. Nosso paladar é maldoso, né? Acostuma, gente. Agora,
nós provamos do Senhor. Nós provamos do Senhor. E aqui está a questão. Lembra que eu comecei na prova de todo cristão, a demonstração da salvação e o crescimento? Por quê? Porque, gente, nós provamos do Senhor e nós ainda amamos o mundo. Nós provamos do Senhor e nós ainda amamos a maledicência. Eu vou ler de novo. Nós ainda amamos a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. Será que provei do Senhor mesmo, se eu estou amando essas coisas? É um bom teste para o meu coração. Por quê? Por final, novamente, é uma batalha sobre os seus desejos, sobre os seus afetos. E é por isso que eu creio que Pedro, no verso 3, coloca o verso 3, ele fala como uma provocação. Na minha tradução diz, se é que vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Nessa tradução diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou que o Senhor é bom? Porque quem prova do Senhor sabe que Ele é suficiente. Quem prova do Senhor deseja o leite racional, que vai organizar todas as áreas da vida, porque ele vai se despojar de toda malícia, inveja, engano, maldade, porque ele sabe que o Senhor é bom. Porque agora o que ele viveu no Senhor, nunca mais vai achar lá fora. Apesar de ser tão difícil de se despojar, mas é gracioso, é glorioso. Tem até uma outra canção que diz, não me lembro bem dessa, mas diz algo assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver, ou não consegue viver. Essa é a ideia. Você já provou que o Senhor é bom? Então você vai desejar crescer. Porque crescer é ser parecido com Jesus, e agora você ama Jesus. Eu quero orar junto com você. Convido o grupo de louvor, já pode vir à frente. Quero orar junto com você. Quero te fazer um desafio, tá? Quantos irmãos estão vindo? O desafio é simples. Você ama Jesus? Essa é a pergunta de hoje. Você ama Jesus? Então o que Jesus mandou você se despojar? Verso 1. E o que é o que você precisa crescer? Que está no verso 2. Juntamos os 3 versos. Você já provou que Deus é bom? Você ama Jesus? Então o que você precisa se despojar? E o que você precisa crescer? Esse é o desafio. Quero orar junto com você. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra tão graciosa, Deus. Pai, o leite inicial do Teu Evangelho é melhor do que as glórias deste mundo. É muito melhor. O pequeno alimento do recém-nascido lá no reino de Deus é muito melhor que os banquetes deste mundo. É muito melhor. Por que eu digo isso, Deus? Porque eu creio pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que eu já provei que o Senhor é bom. Já provei um pouquinho desse Jesus, que me deixou saciado e com fome ao mesmo tempo. Me deixou alegre e insatisfeito de certa forma, porque desejo Te buscar. Ah, Senhor, eu oro aqui junto com os meus irmãos. Oro junto com os meus irmãos, Pai, para que eles consigam se despojar de toda maldade, todo engano, toda malícia, toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicência, porque isso não faz mais parte da vida deles, não faz mais parte da minha vida, em nome de Jesus. E oro também, Senhor, para que a gente deseje o crescimento. Pai, que o Senhor mostre a cada um de nós qual área precisamos crescer, o que precisa ser mudado. E tudo isso porque provamos de Jesus e queremos mais. Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Oramos clamando, Pai, porque esta obra só o Senhor pode fazer. Nós iremos nos esforçar, mas quando chegarmos lá, perceberemos que tudo foi graça do Senhor. Então dá-nos a força, Senhor, dá-nos a capacidade. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.